Boa noite, irmãos. Vamos dar continuidade no nosso estudo de Romanos, no livro de Romanos, e o tema de hoje é uma suspensão nas relações de Deus com Israel. Embora Deus não vá voltar atrás em suas promessas a Israel, as Escrituras indicam que ele temporariamente suspenderia seus tratamentos com eles e os mesmos seriam postos de lado nacionalmente por conta de sua incredulidade e rejeição de Cristo, o Messias. Isso não deveria ser uma surpresa. O irmão pode subir mais um pouco? Obrigado, irmão. Isso não deveria ser uma surpresa para os estudiosos das Escrituras do Velho Testamento, pois há vários lugares que indicam isso. Em Salmos 69, 22 a 28, Deuteronômio 9, de 26 a 27, Malaquias 5, de 1 a 3. Esse eu não lembro o que é. Capítulo 11, 4 ao 14. E etc. Há tipos que também indicam isso. Em José, Moisés, Davi e etc. Gênesis, capítulo 37, Êxodo, capítulo 2, 1 Samuel 17. Há também profecias que indicam que depois que os judeus passarem por um tempo de angústia ainda por vir, Deuteronômio 9, 27, capítulo 12, versículo 1. JR eu também não lembro o que é. Jeremias. Se algum irmão Acredito, puder... irmão, que é Daniel e Jeremias, né? Jeremias. O DN é Daniel e o G é Jeremias. Ah, obrigado, irmão. Daniel 9, 27, capítulo 12, versículo 1. Jeremias 30, versículo 7. E Malaquias 5, 3. Deus voltará... Oi? Parece que é Miqueias. Miqueias? Ah, obrigado, irmão. Miqueias 5:3. Deus voltará a tratar com eles. Quando então um remanescente da nação irá se arrepender e receberá o Senhor Jesus como seu Messias, e depois será abençoado em seu reino milenar. Contudo, as escrituras não dizem que esta bênção vindoura para a nação de Israel, que será cumprida das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, será a porção de todo israelita. Muitos deles se mostrarão infiéis e perderão esta bênção nacional. Salmos 135, 14, Ezequias 11, 9 a 10, no capítulo 20, versículo 38, Daniel 12, 2. AM eu não lembro o que é. Amós e Zacarias. Amós e Zacarias. Zacarias. Amós 9, do versículo 9 ao 10, e Zacarias 13, do 8 ao 9, e etc. Os ensinamentos de Paulo no Novo Testamento, portanto, não interferem de modo algum nas bênçãos terrenas que Deus prometeu a Israel.
Sua pregação e ensino têm a ver com o que Deus está fazendo atualmente. Enquanto Israel está temporariamente posto de lado, enquanto Israel está posto temporariamente de lado, ele mostra que Deus está atualmente visitando os gentios em que favor e privilégio e os está chamando pelo. Irmão, pode subir um pouquinho? Tem alguma coisa? Tá interferindo na frente aí da letra, é? Não é que às vezes me atrapalham. Tem que subir, não tá com problema. Aí se o irmão puder subir um pouquinho. Aí. Vou ler dessa parte aqui primeiro. Ele mostra que Deus está atualmente visitando os gentios em favor e privilégio, e os está chamando pelo evangelho de sua graça. Atos 15, 14. Para serem parte de algo completamente novo que Cristo está construindo, a Igreja de Deus. Irmão, pode subir um pouquinho? Certo, irmão, rapidinho. É porque alguém tá querendo entrar aqui, os caras atrapalharam tudo aqui na recepção. Tranquilo, irmão. Viu? Aí eu tenho Aham, que fazer 2 manuseios aqui, 3 na verdade agora. Pronto, peraí. Sobe mais, né? tranquilo. Não, pode baixar mais um pouquinho. Aí, vou ler a partir daqui. Ah, o Evangelho da Sua Graça, Atos 15, 14, para serem parte de algo completamente novo que Cristo está construindo, a Igreja de Deus, que é seu corpo místico. Mateus 16, 18, Efésios 1, de 22 a 23. Esta, esta é uma campanha, esta é uma companhia celestial de crentes, separados e distintos de Israel, restaurado, e das nações gentias que serão abençoadas com Cristo na terra, em seu reino, num dia vindouro. Assim, há um futuro maravilhoso e glorioso para Israel, como seus profetas predisseram. A razão para este presente chamado do Evangelho é que é propósito de Deus que, quando Cristo vier e reinar publicamente em seu reino, ele tenha tanto uma companhia celestial quanto uma companhia terrena de pessoas abençoadas para reinar com ele. Efésios 1, 10. O chamado atual é simplesmente a reunião daqueles que irão formar a igreja, que fará parte da companhia celestial. Ela consistirá da igreja. Efésios 2, 6, Filemon 3, 20, Hebreus 3, Filipenses, perdão, irmão. Filipenses 3, 20, Hebreus 3, versículo 1, capítulo 12 também, de Hebreus, versículo 22 a 23, e Apocalipse 21, do 9 ao 22, e o capítulo 5 também.
dos santos do Evangelho Testamento, dos santos do Velho Testamento, aperfeiçoados, sendo ressuscitados e glorificados. Daniel 7:18, versículo 22 e 27, os santos dos mais altos lugares, na versão de Nelson Darby. João 3:29, Hebreus 12:23. E das crianças que morreram abaixo da idade do entendimento, que também serão ressuscitadas. Mateus 18, versículo 10 ao 11. O departamento terreno do reino consistirá de Israel restaurado e das nações gentias convertidas. Os irmãos e irmãs estão conseguindo entender a leitura? Ou tá meio complicada? Maravilha. Os irmãos quiserem falar alguma coisa, comentar alguma coisa, até corrigir também, por favor, fiquem à vontade. Boa noite, irmãos. Apenas reforçar essa última parte aí, lida, quando fala o chamado atual é simplesmente a reunião daqueles que irão formar a igreja, que fará parte da companhia celestial. Aí, depois desse ponto, vai citar que a companhia celestial, ela é formada. Quem são as classes desses santos que vão compor essa companhia celestial? Aí é dita a igreja, os santos do Velho Testamento, que serão aperfeiçoados na ressurreição e também glorificados, também é chamado, né, de os santos dos mais altos lugares, e também tem a das crianças que morreram abaixo da idade do entendimento, que também serão ressuscitadas. Só reforçar que não está falando que essas classes de santos são pertencentes à igreja. Para reforçar que a igreja é uma das classes que fazem parte da companhia celestial. Então, a igreja faz parte da companhia celestial, os santos do Velho Testamento também fazem parte dessa companhia celestial, das crianças que morreram, também faz parte da companhia celestial, mas aí é importante entender de que, por exemplo, uma criança que veio a esse mundo, né, e morreu na infância e foi salva por Cristo, ela não faz parte da igreja porque se ela não creu no Evangelho da Graça no seu período da infância, quando ela teve esse discernimento, caso ela não teve isso, Deus vai salvar essa criança, mas ela vai fazer parte da companhia celestial de Deus, da família de Deus, dessa classe celestial, mas essa criança não vai fazer parte da igreja, pois para ser pertencente à igreja, membro do corpo de Cristo, é necessário crer no Evangelho da Graça para ser habitado, para ser selado pelo Espírito Santo e então pertencer à igreja. Mas existem essas classes aí diferentes que fazem parte da companhia celestial. E aí, para complementar, logo depois é dito da companhia terrena da família de Deus, que a gente vê aí que vai consistir de Israel restaurado e das nações gentias convertidas.
Então, podemos continuar a leitura, né, irmãos? Aqueles que hoje respondem ao chamado do Evangelho são feitos parte da Igreja. Como mencionado, ela é uma entidade celestial com bênçãos e esperanças celestiais, tendo um destino celestial. Paulo não revela os detalhes deste novo começo em direção aos gentios, chamado mistério. Aqui na epístola aos Romanos, porque ele está ocupado principalmente com as coisas que dizem respeito a Israel. Assim, este chamado celestial interposto é como como um parêntese no trato de Deus para com Israel. Este chamado não altera nem anula as promessas que ele lhes fez. O propósito de Paulo em Romanos 9, em Romanos capítulo 9 ao capítulo 11, é mostrar aos judeus que a nação de Israel não perdeu nada do que lhe tinha sido prometido. Se eles se arrependerem e receberem Cristo, o que em um dia vindouro um remanescente deles fará, tudo o que lhes foi prometido nacionalmente será deles no sentido mais pleno. Paulo trata, Paulo também mostra que Paulo também mostra nesses capítulos que alguns judeus hoje pré-confiaram, na versão de Nelson Darby, em Cristo, crendo no evangelho da salvação que Paulo pregava. Irmão, pode subir mais um pouco? Aí, obrigado, irmão. Tem alguma tarja atrapalhando aí? É alguma coisa da gravação? A parte que eu ia continuar estava em parte da tarja preta aqui no meu É. celular. Deixa, Aí tem deixa, que subir. deixa eu ver se eu diminuo um pouco mais aqui. Peraí, se fica melhor. Eu vou colocar aqui o celular de lado também para ver se melhora. Vê se fica legal assim ou a outra meio. Se o irmão puder diminuir um pouco. Aí, melhorou. Aqui dá para ler. Vou voltar a ler aqui a partir do ponto de Paulo aqui. Paulo também mostra nesses capítulos que alguns judeus hoje pré-confiaram, na versão de Nelson Darby, em Cristo crendo no evangelho da salvação que Paulo pregava. Efésios 1, do versículo 12 ao 13. Ele os chama de remanescente segundo a eleição da graça. Romanos 11, versículo 5, na versão de Nelson Darby. E o Israel de Deus. Gálatas 6, 16. Como resultado de terem recebido Cristo agora, se tornaram parte da igreja. Efésios 3, 6. Chegará o dia em que terminará o alcançar de Deus às nações gentias, pelo evangelho de sua graça.
e a plenitude dos gentios haverá entrado. Capítulo 11, versículo 25 de Romanos. Isso significa que o número total de gentios que crerão no Evangelho segundo a eleição da graça estará completo. O arrebatamento acontecerá 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 18. E todos os que creram no Evangelho, cristãos, serão levados para o céu. Quando então Deus começará a tratar novamente com Israel, para trazer a bênção, um remanescente da nação, com Cristo na terra e seu reino milenar. Essa sequência, simples nos caminhos de Deus, com os judeus e os gentios, e a igreja de Deus, é chamada de verdade dispensacional. 1 Coríntios 10, versículo 32. Vamos continuar a leitura. Próximo tema é
uma visão geral dos capítulos 9 ao 11. Capítulo 9, Paulo mostra que a eleição soberana de Israel ainda permanece e que Deus, sendo soberano, tem todo o direito de hoje chamar os gentios à bênção. Capítulo 10, Paulo apresenta a responsabilidade moral do homem em crer no Evangelho, seja judeu ou gentil. Ele relata que os judeus falharam nessa responsabilidade e isso abriu a porta para que a bênção fosse para os gentios. E muitos deles chegaram à bênção pela fé. No capítulo 11, Paulo explica que o tropeço de Israel é apenas temporário. Afinal, rejeição da graça pelos gentios preparará o caminho para a restauração de Israel, ao tempo em que as promessas a seus pais serão cumpridas. É interessante, irmãos, que acredito que é do Deuteronômio 23 fala sobre dois aspectos que o Senhor, o Senhor traz uma lista de bênçãos que seria sobre Israel, se eles obedecessem à lei, se eles honrassem ao Senhor. E depois disso tem a lista das maldições. E é interessante o contraste que a gente tem entre o Israel desobediente, que negou o Senhor Jesus de hoje, com o futuro Israel que um dia aparecerá, não é? O remanescente que a gente sabe. Porque hoje Israel é tido por cauda. Israel, acredito que todos aqui, desde a infância, sempre ouviram Jerusalém nas manchetes dos jornais e quem vive lá, de certa forma, vive atônito, porque são mísseis cruzando o céu a cada um tempo. Então, hoje, Israel, ela vive um estado onde eles ficam medrosos, com medo, precisam sempre estarem ligadas a um jugo de alguma nação gentia. E hoje a gente sabe que tem os Estados Unidos, né? E outros, se o Império Americano cair, outro surge. E Israel sempre vai estar, enquanto desobediente, sempre vai estar nessa situação de cauda das nações. Agora, quando o Senhor restaurar Israel, começar a tratar novamente com Israel, ela voltará, ela será a cabeça. E claro exemplo que a gente tem disso, de quando Israel era a cabeça das nações, foi numa figura de Cristo, que era com Salomão. Porque quando Salomão reinou, debaixo da obediência de Deus, quando Israel estava na obediência de Deus, Israel foi o maior reino que esse mundo já viu, em relação a riquezas, em relação a poder e todas essas coisas. Salomão, certamente, foi o rei mais poderoso, humanamente falando, que já existiu nesse mundo. Claro que a história, os gentios sempre procuram enaltecer os gentios. A gente vê muitas histórias de Roma, disso e daquilo, mas nenhum deles chegavam ao dedo mindinho de Salomão em relação a riquezas, em relação a poder. Tanto é que Roma nunca conseguiu fazer prata não valer nada. E na época que o Senhor abençoou Israel, nos dias de Salomão, prata não tinha valor algum. Então, de tanto ouro que tinha a nação. Só que hoje ela é tida por cauda. Só que quando o Senhor restaurar a Israel, os judeus terão esta primazia de cabeça das nações. E isso será para a felicidade de todos os gentios, né? Tem até um versículo que fala que os gentios se alegrarão. Então, porque o povo judeu,
por si, quando está debaixo da obediência de Deus, não existe um povo mais inteligente. Por isso que os gentios se alegrarão e os gentios servirão a Israel. Mas no tempo presente, a gente não deve se assustar com todas essas ameaças que Israel sofre. A gente também deve evitar muito se meter nessas questões, porque os apóstolos não se metiam nas questões de quando Roma impunha um jugo muito severo sobre Israel. Então a gente também não deve se meter muito nessas questões do tratamento do Senhor com Israel, porque quem trata com a nação de Israel é o Senhor. A gente não deve seguir ideias de líderes religiosos que tentam interferir nas questões desse mundo e sempre estar com os olhos no Senhor, que a nossa partida deste mundo ela está tão próxima como um piscar de olhos, né? A palavra do Senhor ela fala que será no abrir e fechar de olhos o arrebatamento. Então, que a gente, no presente momento, a gente sempre possa ter os nossos olhos para o nosso Senhor Jesus. Vamos ler esse último parágrafo. É que assim, esta seção da epístola, capítulos 9 a 11, começa com um tom de tristeza. Capítulo 9, versículo 1 ao 2, versículo 1 ao 2, mas termina com uma nota de triunfo e regozijo. Capítulo 11, versículo 33 ao 36. Termina em uma nota feliz, porque, como Paulo explica, Deus está no controle total de tudo, e ele trabalhará todas as coisas para a sua própria glória e a glória do Senhor Jesus Cristo, e também para a bênção daqueles que crerem. Saber disso dá aos cristãos a confiança de crer em Deus nos seus caminhos dispensacionais e louvá-lo, mesmo agora, por seus caminhos, antes de vermos seus planos para a bênção do mundo e se concretizar no reino de Cristo.
como a meditação do irmão aí é focando no capítulo 9, aí nesse texto, seria bom a gente ler, né, esse capítulo 9 todo de Romanos. O que é que os irmãos acham? Quer que eu leia, irmão, aqui? Tá tranquilo, posso ler. Ah, se você estiver Irmão, lendo aí. conseguiu compartilhar? Aqui não apareceu. Ah, apareceu agora. Certo. Vou ler aqui. Em Cristo, digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Irmão, pode subir um pouco mais? Será que a internet aí não está atrasando um pouco, não? Não sei. É porque tá centralizado aqui. Você não está conseguindo ver, deve ser a internet. Eu faço o seguinte, então, vou ler aqui, viu? Talvez Certo. mais fácil aqui, tá? Você está tendo Aham. mais dificuldade. Você está tendo um pouco de dificuldade aí para ler, né? Deve ser a internet que tá oscilando, A então. internet está oscilando aí. Eu vou ler aqui pelo menos só esse capítulo 9. Certo. Aqui. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Paulo falando, né? Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei Jacó e aborreci a Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer
e endurece a quem quer. Dir-me-ás, então, por que se queixa ele ainda? Porquanto, quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que o formou, ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como também dizem Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. E como antes disse Isaías: se o Senhor dos exércitos não nos deixar a descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crê nela não será confundido. Vê se está melhor para você continuar aí agora, George. Sim. Qualquer coisa eu vou lendo aqui pelo meu celular. A soberania de Deus. Eleição passada de Israel. Capítulo 9. O amor genuíno de Paulo por Israel e religião deles, ordenada por Deus, o judaísmo. Capítulo 9, do versículo 1 ao 3, como mencionado, os judeus entenderam mal a mensagem de Paulo no Evangelho. Eles o viam como um traidor e imaginavam que ele sentia ódio por Israel, desrespeitando sua religião, o judaísmo ordenada por Deus. Eles pensavam que ele estava ensinando que eles deveriam apartarem-se de Moisés, o que era eles, o que para eles era uma apostasia. Atos 21, 21. Para corrigir esse equívoco, Paulo começa afirmando seu grande amor por sua nação e seu apreço pelos privilégios que eram deles no judaísmo. Seu amor por eles era tal que ele teve grande pesar e tristeza por causa de sua incredulidade e rejeição do Senhor Jesus Cristo, seu Messias. Chegou a ponto de dizer que desejara que ele próprio fosse separado de Cristo, se isso significasse que que seus compatriotas seriam salvos.
Esta é uma declaração surpreendente, comparada apenas ao próprio Moisés. Êxodo 32, 31 a 32. Esta foi uma prova clara de que os judeus tinham ideias equivocadas sobre Paulo. Ele realmente os amava e respeitava, o judaísmo. Capítulo 9, do versículo 4 ao 5, para provar que ele não tinha intenção de menosprezar os privilégios de Israel, Paulo lista 8 coisas que fizeram de Israel a nação mais favorecida da terra. Deuteronômio 4, versículo 7. A adoção. A nação havia sido colocada em um lugar favorecido com Deus. Êxodo 4, versículo 22. Deuteronômio 7, versículos 6 ao 8. A glória. A glória Shekinah, que foi visivelmente o sinal do favor de Deus sobre eles. Êxodo 13, 21 a 22. Segunda Crônica 5, capítulo 5, versículo 14. Aliança feita com os pais em nome da nação. Gênesis 15, versículo 18 a 21. Capítulo 17, versículo 7 e etc. A lei. Os 5 livros de Moisés foram dados a eles. Êxodo 20. O mistério de Deus. A ordem divina levitical de sacrifícios instituída por Deus, pela qual se aproximavam de Deus em adoração e louvor, lhes pertencia. Levítico 1 ao 7. As promessas. Um futuro brilhante no reino milenar foi assegurado. Isaías 30, versículo 23 a 26, capítulo 32, versículo 1 ao 20, e capítulo 35, versículo 1 ao 10, e etc. Os pais, uma grande herança de ancestrais espirituais. O Messias, eles foram favorecidos por Deus pelo Salvador e futuro governante do mundo ter emergido da nação deles. Isaías 9, versículo 6 ao 7. Acrescentando seu amém a esta lista de coisas, Paulo estava indicando que apreciava muito essas vantagens e privilégios que havia sido dados a Israel, e o aprovava. Ele valorizava essas coisas tanto quanto qualquer judeu e não as diminuía em sua pregação e ensino, como os judeus erroneamente o pensavam. De fato, ele poderia argumentar que não foi ele quem desrespeitou o judaísmo e a esperança de Israel, mas sim eles o fizeram, pois o maior desses favores prometidos a Israel era que o Messias viria ao mundo por meio daquela nação. Mateus 1, capítulo 1. Foi em torno dele que todos os privilégios do judaísmo se centraram e por meio de quem as promessas seriam cumpridas. Mas quando ele veio, eles o rejeitaram. Eles tropeçaram na pedra de tropeço.
capítulo 9, versículo 32 de Romanos, e João, capítulo 1, versículo 11. E seu tropeço atrapalhou o cumprimento de sua esperança nacional. Atos 26, versículo 6. Se os irmãos quiserem comentar alguma coisa, pode ficar à vontade. Foi muito difícil para os judeus, ainda mais nesse período inicial da Igreja na Terra, entenderem os caminhos dispensacionais de Deus, que a gente viu aí, que são para esses três povos diferentes: os gentios, os judeus e a Igreja de Deus. E todo esse assunto aí, né, que a gente já está vendo aí de Romanos, nos capítulos 9, 10 e 11, é com foco nisso, é explicando sobre de como está a relação de Deus com o seu povo terreno, Israel. Porque, para relembrar, a gente está vivendo agora num período na dispensação da graça, onde Deus ele está, onde Deus está pegando um punhado ali de gentios e um punhado de judeus e fazendo um novo povo, que é a Igreja de Deus, o povo celestial de Deus, membros do corpo de Cristo. Essa é a atual dispensação. E essa dispensação, ela não tem relação com a fórmula que era da casa de Deus concernente ao povo terreno de Deus, os judeus. Então, por exemplo, quando se falava da questão do templo, do culto, e dessas outras características que a gente viu aí no texto, que tem relação com o judaísmo, não tem relação agora na dispensação da graça. Muita coisa mudou na prática. O que era de um jeito no tempo da lei, na dispensação da lei, agora na dispensação da graça, ou deixou de ter, ou é diferente. Os termos, por exemplo, a casa de Deus, por exemplo, já tem um significado totalmente diferente. Enquanto a casa de Deus, na dispensação da lei, era um templo físico, onde as pessoas tinham que ir a Jerusalém, né, que foi o lugar onde o Senhor escolheu para ali habitar o seu nome, ali era a casa de Deus. Então as pessoas falavam: eu vou ali na casa de Deus. E iria mesmo naquele edifício físico que Deus ordenou que ali se fizesse. Agora, a casa de Deus, no período da dispensação da graça, que é o que a gente está vivendo hoje, ela já tem um significado diferente. Não significa um edifício onde a gente vai para essa casa de Deus. É nos ensinado que a gente vê na doutrina da igreja que a casa de Deus somos nós. Agora é um edifício espiritual. E nós somos essa casa e, ao mesmo tempo, estamos nessa casa. Então, muita coisa mudou. Então, imagina aí para a mente de um judeu que viveu toda uma vida baseado naquele ritmo, naquela fórmula de relacionamento com Deus, naquelas práticas, né, dos sacrifícios, do templo, da forma como se relacionava com Deus. E aí chega uma pessoa dizendo coisas que parece que está renegando tudo aquilo. Então, era muito forte para a mente dos judeus. Por isso, o cuidado do apóstolo Paulo, até de tratar do assunto, para poder, como posso dizer, não piorar a situação, né? Para não ferir a consciência do judeu naquele período. É por isso que tem as epístolas, por exemplo,
aos Hebreus, tem a primeira epístola de Pedro, a segunda, que são epístolas, e também tem o de Judas, que também são epístolas focadas para o povo judeu que se converteu ao cristianismo, porém eles tinham que deixar de fazer muita coisa e começar a ter uma renovação da mente para que eles pudessem entender que tudo agora era diferente. Tanto é que quando a igreja, a gente vê em Atos 2, quando o Espírito Santo vem habitar na terra e habitar nos cristãos, ou seja, no início da história da igreja na terra, houve o dom de línguas, que era um sinal externo para os judeus, de que Deus agora não estava tratando somente com os judeus, ele estava tratando agora com qualquer pessoa de qualquer nação. Então, o falar em outras línguas e as pessoas de outros que tinham outros idiomas entendendo aquilo ali do que estava sendo dito, era um sinal para os judeus de que Deus agora estava tratando com outras nações. Tem esse aspecto, a questão do dom das línguas. Então, era uma forma de Deus trabalhar nesses judeus para mostrar de que agora, na dispensação da graça, não estava agora focado e centralizado nos judeus, no povo de Israel, como foi desde que quando Deus começou a tratar com Abraão, né? E desde então, Deus ele tem tratado Israel, o seu povo terreno, como o centro de todas, o centro do que concernia a humanidade, que era Israel. Mas agora a gente está vendo que na dispensação da graça não é isso. Agora, Deus agora não está tratando Israel como o centro das coisas. O centro de Deus hoje na terra é o seu povo celestial, a igreja. E a gente viu que a igreja há uma parte do povo judeu, apesar de ser um remanescente, e a maior parte, os gentios, que nesse caso a gente entra, é aí que a gente entra nessa história, né? Antes da gente se converter, nós éramos gentios. Quando a gente cria no Evangelho da Graça, a gente foi salvo por meio da obra de Cristo e a gente vira um outro povo, que é o povo celestial, ou seja, a igreja. Então, é essa fórmula dispensacional que é importante a gente saber dividir bem, né, esse assunto e, ao mesmo tempo, a gente parar para analisar, né, da mente do judeu naquele período, o quanto que era difícil e, por isso, o cuidado do ensino, né, do apóstolo Paulo, também dos outros apóstolos, mas principalmente de Paulo, porque ele é considerado o apóstolo dos gentios, a importância, né, de poder dividir bem esse assunto. E aí a gente pode pensar, por exemplo, no tempo de hoje, levando para o nosso caso aqui mais perto, uma pessoa que viveu muitos anos em um sistema religioso, de ter convivido muitos anos naquela fórmula, né, da denominação, com todos aqueles ensinos errôneos, por todo o vento de doutrina, e aí quando chega, quando ele começa, né, a Deus revelar a ele uma verdade atrás da outra, o quanto que ele fica um pouco perturbado, né, por saber que toda aquela vida que ele tinha fazendo aquilo não é a maneira que Deus não é a maneira como Deus está querendo. Então isso é uma coisa muito forte e por isso a importância da gente sempre estar meditando nesse assunto, estudando, lendo, ouvindo mais desse assunto, para que a gente possa ficar cada vez mais seguro e ao mesmo tempo a gente saber se posicionar, onde é que a gente entra nessa história, qual povo que a gente está fazendo parte nesse momento, quais os nossos privilégios em Cristo Jesus, e a gente vai entendendo isso cada vez mais quando a gente divide, bota cada coisa, cada pecinha em seu lugar. Eu lembrei até daqueles brinquedinhos para bebê que tem aquelas fórmulas, né? Círculo, triângulo, quadrado, aí você tem que pegar aquela massinha e ficar encaixando cada um no seu lugar. Então é como se fosse isso. Hoje eu faço parte da igreja. A igreja tem isso aqui, é dessa maneira como Deus quer.
Israel é esse povo aqui que Deus trata assim, dessa maneira. Os gentios é outro povo que Deus trabalha assim, assim, desse jeito. E assim a gente vai entendendo cada vez mais, né, cada vez melhor a mente de Deus sobre nós e sobre os outros também. Então vamos lá, irmão. Já são 9h31, já podemos encerrar o assunto de hoje. Próximo assunto. Deixa eu ver se vai. O verdadeiro Israel de Deus não é todo descendente natural de Abraão. Esse vai ser o tema para o próximo. Então a gente já pode dar graça